E aí galera, tranquilo? Bora agora para nossa próxima aula, que vai ser sobre eventos no React, né? Primeiro vamos falar o que são eventos, né? Eventos são bem simples, vou entrar num site aleatório aqui de novo, um site de uma empresa muito boa, né? E vamos lá. Evento é toda ação que meu usuário ele toma ao interagir com a minha página. E eu consigo pegar essa ação e tratar ela. Então, por exemplo, eu scrollar para baixo aqui nesse site é uma ação. Eu clicar num botão também é um evento. Eu digitar aqui nesse input, digitando aqui, isso aqui também está sendo evento. Porque eu estou digitando no input, eu estou tomando uma ação ao interagir com esta página, com esta aplicação. E aí o meu desenvolvedor desse site, ele consegue captar esse evento e tomar alguma medida em relação a ele. Então isso são eventos no React, né? E tem alguns eventos que a gente consegue tratar de forma bem simples no React, utilizando props de algumas tags. A gente consegue tratar do evento onClick, onChange e onSubmit. Eu vou mostrar aqui agora como é que a gente consegue manipular eles no nosso código do React, né? Estou aqui com aquela homepage, aquela mesma página que a gente está mexendo desde o início das aulas de React. Já estou rodando aqui o servidor, tá aqui, aulas React Events. Só fiz umas mudançazinhas só no estilo da main aqui. Mas vamos lá. Vamos começar com o evento do onClick, né? E eu vou fazer aqui um botão de forma bem aleatória, que vai ser, por exemplo, um botão que eu vou chamar de Exhib Alert. Ok. E aí, vou fazer assim. Esse botão até agora, né, ele não faz nada, né? Eu clico nele e nada acontece. Vou só passar um estilo aqui nele. Um estilo que eu já tinha feito antes, né, nesse arquivo de homepage module CSS. E só para ficar mais bonitinho, beleza. Enfim, eu clico nesse botão e nada acontece, né? Eu preciso tratar deste evento de clique neste botão. E como é que eu faço isso? É por meio de uma prop desse botão, que ela já é própria do React, a prop que se chama onClick. E neste onClick eu consigo passar alguma função que vai ser executada quando eu clicar neste botão. Vou colocar uma função aqui, por exemplo, de exibir um alert falando Hello World. Vamos fazer isso. E agora não vai funcionar por um motivo, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Eu ia falar aqui, né? Manipuladores de eventos não conseguem ser passados em componentes que não são client components, né? Porque esse aqui é um próprio client component. O que é isso, né? O que é client component, server component? Nas aulas anteriores, quando eu estava falando de hooks, eu pedi para vocês colocarem aqui no topo do arquivo uma diretiva de use client, né? Agora eu vou explicar rapidão o que isso significa. Isto não é do React, é do Next, mas eu vou dar uma adiantada numa coisa que é o seguinte. Existem dois tipos de componentes que a gente consegue fazer com React em um ambiente de Next. Existe o componente Server Component e o Client Component. E a diferença deles é o seguinte. O Server Component ele é um componente onde vai ser montado e terá código JavaScript rodado no servidor para rodar para o navegador do cliente apenas o resultado disso. Então vai ter HTML e CSS pronto e o código JavaScript que você escreveu no componente, ele é rodado no servidor. Já em Client Components, a gente envia código JavaScript para o navegador do cliente para ele conseguir interagir com o componente. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula de React que a gente utiliza JavaScript para trazer interatividade para as nossas tags HTMLs. Assim como a gente utiliza o CSS para trazer estilização, a gente utiliza o JavaScript para trazer mais essa dinamicidade, essa interatividade. Como esse é um clique aqui, essa função que eu estou passando para esse botão. Só que para esse código JavaScript trazer interatividade para essa minha tag botão, eu preciso enviar código JavaScript para ser executado no navegador do cliente e não fazer esse código JavaScript rodar apenas aqui no servidor. Aí entra então os Client Components e os Server Components. E eu vou fazer aqui uma demonstração de como é esse código JavaScript rodando no servidor ou no cliente para mostrar para vocês. Vou fazer aqui um console.log, né, que é tipo um print em TypeScript, JavaScript, enfim. E vou colocar aqui um olá struct. Beleza, fiz isso.
desse console log e vocês podem ver que apareceu aqui no console do meu servidor, onde eu estou rodando a minha aplicação, apareceu um Olá Struct, né? Porque realmente esse código aqui está sendo executado no servidor. E por default, todo componente que eu crio com o React no Next e não passo nenhuma diretiva, ele se torna um componente Server Component. Esse é o padrão dele. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no topo do arquivo, na primeira linha do meu arquivo, e vou colocar uma diretiva de use client. Coloquei isso. Agora eu estou rodando esse console log lá struct, né? Vou salvar esse arquivo para ficar forçando a re-renderização dele. E você pode ver que não está mais sendo exibido aqui no console do meu servidor esse log de olá struct. Onde é que foi parar isso aqui, né? Vou dar um Ctrl Shift C para abrir aqui o console de desenvolvimento aqui do meu navegador. E vou vir aqui na parte de console do navegador. E você pode ver que o olá struct está sendo exibido aqui. E toda vez que eu dou um F5 na página, esse olá struct é mostrado novamente. Ele está com ciclos de renderizações a mais porque eu estou no ambiente de desenvolvimento do React, né? E assim que o React ele opera em desenvolvimento. Mas você pode ver que esse olá struct ele está no console do navegador do cliente. Ele não está apenas agora no console lá do servidor. Então isso é o que acontece, né? E essa é a diferença de Client Components e Server Components. Agora, beleza, agora que a gente já entendeu então que para a gente conseguir interagir com o usuário e enviar código JavaScript para ser executado lá no navegador do cliente, a gente precisa transformar este componente aqui no Client Component. Então vamos colocar a diretiva aqui de useClient e vamos continuar passando o onClick deste botão aqui, que é uma prop para manipular o evento de clique neste botão. Eu estou passando aqui no onClick, dentro dessa prop, né, uma função. Essa função é que será executada toda vez que eu acionar o evento de clicar neste botão. Então vamos lá. Vou aqui clicar, exibir alert, e agora sim está aparecendo um alert Hello World. Isso aqui, esse alert, né, ele é uma funçãozinha do JavaScript mesmo, não é nem do React, Next, nada, do JavaScript, é que nem um console log. É um alert para ele exibir no navegador aqui do cliente. Por sinal, eu não consigo colocar alerts em Server Components. Vou tentar fazer um alert aqui, violar struct, por exemplo. Vou tirar essa diretiva, vou tirar esse botão aqui. E aqui ele vai falar, né, alert not defined, porque não consigo fazer esse alert aqui em Server Components. Eu tenho que passar ele somente em Client Components, justamente porque ele roda, né, no navegador aqui do cliente. E ok. Deixa eu tirar isso aqui agora. E estamos aqui com o nosso botão de novo, né? Ele só não mostrou agora, beleza. Agora falando um pouco da modularização de como a gente pode tratar esses onClicks, né? É recomendado que quando você está criando esses botões, ou qualquer tag que você vai passar um clique, você consegue passar um clique em mais tags além dos botões, tá? Eu posso passar um clique numa div, por exemplo. Então, uma div, se eu vim aqui nas props dela, ela tem um clique também. Eu consigo passar um clique no div, mas geralmente a gente passa em botão, né? Só para toda a semântica das nossas tags estar adequada. Mas para modularização é recomendado que você crie uma função que a gente vai chamar de random click. Isso aqui é de boa prática do React. E vou passar esse alert nessa função. E aqui, hello world. Ok. Agora aqui no onClick, em vez de passar essa função anônima, né, essa função lambda que a gente definiu, eu vou passar a referência dessa função que eu criei, random click. Quando eu fizer isso, essa referência de função que eu estou passando vai ser entendida no onClick e essa função vai ser executada toda vez que eu clicar nesse botão. E assim está funcionando novamente, né? Eu não vou passar a execução da função, vou passar a referência dela. Por quê? Quando eu passo a execução, eu estou executando o random click, pegando o resultado disso e enviando para o onClick, para a própria onClick. Não é isso que eu quero passar essa função mesmo, não a execução dela. Então quando eu passo assim, agora sim, eu estou passando a referência dessa função para um clique e essa função vai ser executada toda vez que eu clicar neste botão. E agora a gente consegue então encerrar
essa parte da aula, né, de manipulação de cliques, de botões, divs, enfim, das tags que você quer manipular com a prop onClick. Vamos agora para a próxima prop, que é para manipulação do próximo evento, que é de change, né? O que é esse change? Estou mudando o quê? Vamos lá. Esse change, ele vem em inputs, tá? Eu vou fazer um input aqui, um input de texto. Vou colocar aqui um placeholder dele normal, de name, por exemplo. Vou colocar aqui para ele um estilo que eu já tinha feito também, antes de começar essa aula. Aqui, styles.input. Beleza. Fiz aqui esse input, ele tá assim. E, bom, eu digito aqui, né? Eu estou interagindo com esse input e nada está acontecendo, né? Porque eu não estou manipulando ainda esse evento de alterar o valor deste input. Aí que vem o change, né? O change, ele é quando eu digito no input, eu estou alterando o seu valor. Alterando o que esse input ele está guardando, né? Para eu conseguir manipular isso, tem a prop aqui nesse input que se chama onChange. E aqui essa prop ela vai receber uma função que eu vou chamar de randomChange, que eu vou criar aqui agora. Então vamos lá. Vou criar aqui essa função randomChange. E vou colocar um console.log de você digitou. Ok. Então, toda vez que eu digitar neste input, ou seja, alterar o valor dele, eu vou dar um console log falando você digitou. Deixa eu abrir aqui o console, dar uma limpada nele e vamos lá. Estou digitando aqui e toda vez que eu digito, ele dá esse console log. Então, pelo jeito está funcionando, né? Agora eu consigo finalmente manipular o evento de change desse input. Só que muitas vezes, quando você está mexendo com o input, você quer pegar esse valor que eu estou digitando nesse input, né? Com esse random change simples ali, eu não consigo pegar esse valor que eu estou digitando. Sei lá, é o nome de algum cliente. Então o cara digitou Nicole e eu quero pegar este nome Nicole para poder fazer alguma coisa com ele, né? Como é que eu faço isso nessa função de random change, né? É o seguinte, essa função que você passa aqui no onChange, na própria desse input, você consegue pegar como parâmetro nessa função este evento de digitar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console log neste evento, só para vocês verem o que acontece. Só para também tipar, né, porque a gente está mexendo aqui com TypeScript, esse evento ele é do tipo changeEvent, tá? Que ele vem de um HTML input element, só para tipar esse evento, né? E aqui eu estou importando o tipo type changeEvent do React. Beleza. Agora eu vou digitar aqui, e toda vez que eu estou digitando, eu estou dando um console log neste evento. Aí aqui você vê, né, as características desse evento. Você vê que ele é um evento sintético base, né? Você pode pesquisar depois o que é eventos sintéticos, eventos nativos, né? Esses três que a gente está vendo aqui, o click, change e submit, por nomenclatura, eles são conhecidos como eventos sintéticos, porque são eventos que a gente consegue manipular através de props do React, né? E que a gente tem o nome dele, o onChange, a gente tem o tipo, que é o change, enfim, a gente tem esse evento de digitar nesse input, a gente está conseguindo captar ele pelo parâmetro dessa função randomChange que a gente está passando no onChange. Então a gente pega esse evento, que é desse tipo, changeEvent, né, proveniente de um HTML input element, estou dando um console log e estou conseguindo, né, ver esse evento. Só que agora eu quero pegar o valor que eu estou digitando nesse input, né? Eu consigo pegar ele a partir desse objeto de evento. Onde é que ele está, né? É simples. Eu vou em event, né? Vou em ponto .target, em ponto .value. E beleza. Quando eu faço isso, agora eu consigo, então, toda vez que digitar, pegar o valor disso que eu estou digitando. Neste caso, eu estou só dando um console log nele, né? Mas eu poderia armazenar em algum estado e utilizar esse estado em outra situação, em outro local. E aí a gente consegue brincar um pouco com esses nossos inputs, né? Outra coisa que às vezes é muito útil, né? A gente pegar qual que é esse input além de qual que é esse valor. E para cada input eu consigo definir para ele um name, tá? Vou colocar, por exemplo, name igual a name, né? Já que eu estou digitando aqui o nome do meu usuário. Posso colocar só para não ficar parecido, né? Nome, sei lá. E aí trocar aqui para português. Beleza. Coloquei então o name desse input sendo o nome. Eu consigo dar um console log no value dele e também consigo dar um console.log em event.target.name para saber qual que é esse input, né, que eu estou digitando esse valor. E aí, toda vez que eu digitar aqui agora, por exemplo,
eu vou estar dando console log neste valor, né, que está nesse input, e qual que é esse input através do name dele. Beleza? Encerramos aqui então essa manipulação de eventos de inputs com o random change, que a gente passa na própria onChange, né? Esse nome aqui tanto faz, eu coloco o random change só por boa prática, tá? Isso aqui é recomendado de boa prática do React. E beleza, agora vamos para o próximo evento, para o último evento no caso, que é o de submit. O que é esse evento de submit, né? Vamos lá. Esse evento agora talvez seja o mais importante dos três que eu vou mostrar, e ele é relacionado com a construção de formulários no React nos sites de vocês, né? E o que são formulários, para quem não sabe? Vamos pesquisar aqui o que é formulário para ver o que aparece, né? Aqui tem várias imagens, você pode ver que formulários, eles são esses campos de sequências aqui de inputs e um botão de tomar alguma ação de acordo com os valores que eu digitei nesses inputs. Isso é um formulário, então, ele é um conjunto aqui de entradas, e aí você aperta no botão confirmar, vai pegar os valores que você digitou aqui e vai tomar alguma ação baseada nisso. Vai enviar um e-mail, você vai cadastrar, tem aqueles formulários de login, por exemplo, né? Você digita e-mail e senha, você aperta em logar, que ele é um formulário básico de login, de autenticação ou de cadastrar, por exemplo, enfim. Então, isso são formulários e eles são necessários em todo o site. E são uma parte essencial para sites. Todo site você precisa saber mexer com formulários e construir um deles, né? Então, vamos fazer um agora e mostrar para vocês onde é que está dentro desse formulário o evento de submit. Vou criar aqui, então, com a tag form. Nessa tag form, eu vou definir alguns inputs. Vou colocar um input do tipo e-mail, com um placeholder e-mail também. Vou colocar um placeholder digite seu e-mail. Vou colocar aqui um outro input de digite seu nome. Vou colocar aqui type text. Vou colocar names também para ele, só para identificar eles, tá? Então, vou colocar um name aqui de e-mail para esse. Vou colocar um name aqui de nome para esse. Ok, agora eu vou criar só um de senha aqui, só para a gente finalizar. Então, opa, tem encapsular sem querer. Senha, digite sua senha. Aí tem aqui um tipo para isso, que é o password. Pronto. E tô aqui com esses três inputs aqui no meu formulário, né? Vou passar uns estilos deles para eles que eu já tinha definido antes, que era bem básico, tá? Só para ficar com a display que eu queria, esse tipo de coisa. Então, styles.input. E tá, agora eu tô aqui, né, com esses inputs aqui, com input de nome, input de senha, ok. Então tá funcionando certinho. Agora, para todo formulário, né, eu tenho que ter também um botão aqui. Então eu vou colocar um botão e vai ser um botão de cadastrar. Vou passar aqui para ele também um estilo. Esses estilos aqui. E ok, tá. Meu formulário, então, esteticamente ele está pronto, né? O visual dele é esse aqui mesmo. Ele é um formulário onde ele tem aqui uns inputs e um botão. Ok. Só que, né, até agora esse formulário não está fazendo nada, né? Eu digito as coisas aqui, vou apertar aqui em cadastrar e nada acontece, né? Ele só informa que realmente meu e-mail, eu preciso fazer um e-mail, né? Isso aqui é pelo tipo que eu defini lá nesse input, né? Como ele é um input do type e-mail, ele identifica quando eu não coloco um arroba, né? Isso é bem legal, por isso que eu coloquei esse type e-mail. Type password eu coloquei só para não exibir, né, o valor que eu estou digitando. Tá, mas eu digito nesse botão e você pode ver que o que acontece é um refresh na página, na verdade. O que está acontecendo? O que aconteceu é que como eu coloquei esse botão dentro dessa tag form aqui, esse botão, ele recebeu por default, né? Ele recebe sempre por default um type que foi o type submit. Esse type submit significa o seguinte: toda vez que eu clicar neste botão, ele vai acionar o evento de submissão deste formulário inteiro aqui. E eu consigo tratar este evento vindo aqui em onSubmit, na própria dessa tag form, e vou passar para cá uma função de random submit que eu vou criar. Vamos lá. Vou criar essa função então, vou vir aqui, function handle submit. Assim como eu tinha pegado uma entrada de evento lá no random chain, vou pegar aqui para a entrada dessa função um evento também
que vai ser o evento de formEvent, que vem de um HTML formElement. Vou falar aqui só que eu estou importando type formEvent, né? E beleza. Agora que eu fiz isso, no topo do meu render submit, eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse event e vou chamar uma função dele que se chama prevenDefault. Vou executar essa função e vamos ver o que acontece, né? Eu estou pegando esse evento e estou executando essa função prevenDefault dele. Estou passando esse manipulador de eventos aqui pela própria onSubmit nessa minha tag form. Ou seja, toda vez que eu clicar nesse botão que é do type submit, né? Eu vou submeter esse formulário. E toda vez que eu submeter esse formulário, eu vou acionar esse evento de onSubmit e vou executar essa função randomSubmit. Essa função está pegando esse evento de submit e está executando essa função prevenDefault, previsão de comportamento padrão, né? O que significa isso? Lembra que toda vez que eu clicava nesse botão aqui, cadastrar, a minha página dava um refresh, meio que ela, tipo, eu dava um F5 na página, né? Agora, quando eu apertar em cadastrar, eu não estou mais executando esse comportamento padrão de formulários de dar refresh na página. Então, isso aqui é só para prevenir aquele recarregamento que eu não queria, que era um recarregamento indesejável, né? Então, beleza, fiz esse prevenDefault. Agora, eu posso até dar um console.log para a gente ver, né? De você submeteu o formulário. E ok, agora eu estou aqui, né? Toda vez que eu clico, beleza, submeti o formulário. Só que é o seguinte, eu ainda não consigo pegar as entradas que eu estou colocando nesses inputs e tomar alguma ação com elas, né? Tipo assim, eu estou digitando aqui, estou apertando para submeter esse formulário, beleza, estou submetendo esse formulário. Mas onde é que eu estou pegando aqui justamente esses valores aqui desses inputs para tomar alguma ação toda vez que eu submeter esse formulário, né? Para fazer isso, existem várias formas, você consegue pegar elas através do próprio event aqui do randomSubmit, mas eu vou mostrar uma forma que é mais recomendada, porque você tem mais poder de uso e poder de manipulação desses valores aqui, desses inputs, que é o seguinte, eu vou criar aqui um estado, que eu vou chamar esse estado de formData, que é justamente os dados desse formulário que eu estou preenchendo. Vou iniciar aqui então esse estado, e vou inicializar esse formData com um objeto onde os parâmetros desse objeto são justamente os valores desses inputs aqui. Então, eu vou ter um e-mail, um nome e uma senha. Então, eu vou colocar aqui de parâmetros desse objeto justamente um e-mail, começar com string vazia, um nome, começar com string vazia também, e uma senha. E aqui começando com string vazia. Beleza. Então, esses aqui são os dados do meu formulário, meu formData. E aqui ele é um objeto, né? É um objeto que são vários dados aqui, beleza. Agora eu quero o seguinte, toda vez que eu digitar neste input, eu quero trocar o valor de um dos parâmetros aqui desse meu formData, desse meu estado. Como é que eu faço isso, né? Para isso eu vou ter que criar um randomChange. Eu vou passar esse randomChange lá nos changes do meu input, tá? Beleza, é o seguinte, vou pegar então esse evento, né? Vou tipar ele. Faltou só colocar aqui que isso aqui é uma função, então function. Ok. Vou tipar esse evento como changeEvent, que vem de um HTML input element. E para toda vez que eu digitar nesse input, eu vou querer dar um setFormData. E aqui eu vou digitar um código, vou mostrar ele funcionando e depois eu vou explicar os passos dele, tá? Então eu vou dar um setFormData do que tinha no formData. Vou pegar aqui o valor de event.target.name e vou setar para esse valor aqui, para esse atributo, event.target.value. Ok, vou passar esse randomChange para todos esses meus inputs aqui. Então, beleza. Vamos passar aqui onChange, randomChange. Ok, estou passando para todos os meus inputs este randomChange aqui. Vou falar aqui que eu estou importando o type changeEvent, né? E vamos ver como é que está funcionando agora, né? Só que é o seguinte, toda vez que eu submeter esse formulário, eu vou dar um console.log agora no formData. Dá F5 aqui. Vou digitar aqui algum e-mail aleatório, então pafev_pafev. Vou digitar um nome aqui de Paulo. Uma senha aqui. Vou digitar senha, tá? E aí, vou apertar aqui em cadastrar.
Você pode ver que foi impresso aqui, então, aquele meu form data, aquele meu estado, né? E ele tem justamente esses atributos, esses valores que eu digitei aqui nos meus inputs. Então, o e-mail ficou como Pafev, arroba Pafev, o nome Paulo, e a senha foi aquela senha que eu digitei, senha. Como é que isso está acontecendo, né? Por que que foi preenchido aquele meu form data? Como é que isso aconteceu, né? Só com essa funçãozinha aqui. Então, eu passei para cada input desse este random change, né? Então, toda vez que eu digito em qualquer um destes inputs, aquela função é acionada. Se eu apertar aqui em cadastrar, essa função ela está alterando o valor do meu form data. E como é que ela está alterando o valor desse meu form data? Vamos lá. Eu estou dando um set form data, porque isso aqui é para manipular o meu estado, né? Então, eu estou dando um set form data. Tô pegando os valores passados desse meu form data. Lembrando que eu estou dando um set form data de um objeto, tá? Então, estou pegando um objeto. E aqui para dentro desse objeto, estou pegando os valores passados desse meu form data. Então, se tinha algum e-mail, já tinha um nome, já tinha uma senha digitado, eu estou pegando o que já tinha antes digitado aqui. Só que eu estou alterando o seguinte. Quando eu faço esse abre e fecha colchetes e coloco event.target.name, eu estou pegando o name desse meu input que eu estou digitando, no caso aqui é o name e-mail, por exemplo, né? E estou fazendo ele virar um valor aqui deste meu objeto. Então aqui se transforma, por exemplo, em e-mail, né? Se eu digitei aqui nesse input e-mail, né? Eu estou pegando o que eu digitei no input que tem o name e-mail e estou pegando o valor de que eu digitei nesse mesmo input que tem o name e-mail e estou atribuindo este valor para essa chave e-mail aqui. Então é isso que acontece, né? Então, por exemplo, digitei aqui no meu input que tem o name e-mail. Vou pegar esse name e-mail e vou substituir ele para cá. E aqui eu estou passando para ele o valor para essa chave e-mail. Quando eu fiz essa desestruturação, né, eu peguei os valores passados, mas isso aqui foi sobreposto ao valor passado do e-mail, tá? Agora a mesma coisa acontece para nome, né? Então digitei aqui alguma coisa no meu input de nome. Ele pegou esse name nome, colocou esse nome bem aqui, e para essa chave nome eu coloquei o valor do que eu digitei nesse meu input. Esse par chave-valor foi sobreposto ao que estava anterior, então o form data anterior, e beleza, assim eu consegui dar esse set form data do meu objeto atualizado. E assim eu estou conseguindo então passar esse random change para cada input aqui, para cada vez que eu dou um onChange, né? E estou atualizando esse meu form data. Esse meu form data, depois eu estou só dando um console.log nele, aqui no meu random submit. Você vai utilizar isso aqui em vários sites na sua vida e formulário é algo tipo, muito essencial. Existem bibliotecas só para você manipular formulários, como a biblioteca, por exemplo, Use Hook Form, que você pode colocar aí no seu projeto com o React, né? React Hook Form, na verdade. Esse React Hook Form ele traz para você um hook só para manipulação de formulários, por exemplo. De tanto que formulário é utilizado em todos os sites que você vai programar na sua vida aí. E aí aqui eu estou dando um exemplo de como você pode manipular formulários de uma forma mais limpa, né? Porque eu não precisei ficar criando um random change para cada input. Eu não criei um random change para o input de e-mail, para o input de nome, para o input de senha. Eu criei um random change que foi reutilizado aqui nos outros inputs. E no random submit, aí o que aconteceria, né? Eu pegaria esse form data e executaria alguma função, por exemplo, de logar. Opa. Tenso, né? Vou trocar aqui. Eu executaria uma função, por exemplo, de sign-in. E você pode ver que já existe, né? Essa função, realmente existe essa função sign-in aqui. E aí eu passaria, sei lá, esse form data aqui para cá, né? Não aconteceria exatamente isso, né? Porque utilizando o NextAuth para autenticação, a gente utiliza serviços de terceiros, né? Mas suponha que você está programando num site onde você precisa de fazer um formulário de cadastro. E aí você consegue então criar um usuário com esses parâmetros aqui do form data, né? Ou sei lá, é um e-mail, né? Então eu estou fazendo um formulário onde é um formulário para o meu cliente digitar o nome dele, o valor do serviço que ele quer, uma mensagem explicando esse serviço, e aí eu criei uma função que é enviar e-mail, e eu tenho que passar para essa função justamente esse meu form data. E aí eu passo para esse meu random submit, sabe? É assim que acontece quando você está manipulando formulários, né? Aqui no caso eu estou dando só mesmo um console.log nesse meu form data. Beleza, agora só para finalizar a aula, a gente já viu então random click, random submit,
e random change, né? Só para falar uma coisa, por que eu não passei aqui para esse botão random click, né? Por que eu não passei, em vez de fazer esse random submit para passar aqui nesse formulário, eu não passei para este meu botão um random click que funcionaria da mesma forma, né? Eu não precisaria nem passar esse even.preview default. É por boa prática, tá? Quando você faz um formulário, é bom que a semântica das tags que você está construindo no seu componente, elas façam sentido. Se isso é um formulário, eu estou submetendo um formulário, então eu vou tratar do evento onSubmit, não do random click aqui para o evento onClick do meu botão. É para a semântica das tags do HTML que eu estou utilizando mesmo, beleza? Tá, agora vamos fazer o seguinte. Para finalizar a aula, acho que eu falei muita coisa até agora, então vamos dar uma respirada aí, né? Se ficou alguma dúvida, volta aí o vídeo, assiste de novo. Se não entendeu aí, chama algum dos instrutores, pode me chamar mesmo, eu sou o instrutor Paulo, tá? Manda mensagem lá no trainee, beleza? A gente tenta sanar essa dúvida aí. Agora vamos para a última parte, que é o seguinte. Se você for perceber, eu estou passando essa diretiva useClient no topo desse meu arquivo, e passando essa diretiva aqui, todo o meu componente homepage, ele virou client component, certo? Só que esse título que está aqui, por exemplo, esse H1 Aulas React Eventos, isso aqui não precisa ser client component. Client components, eles costumam ser mais lentos de renderização do que server components, porque o server components vai montar o componente, vai executar o código JavaScript no servidor e vai enviar para o cliente, para o navegador dele, o HTML e o CSS já pronto disso. Então meio que vai trafegar menos coisa na internet e não vai rodar muito código JavaScript lá no navegador do cliente, deixando mais lenta a renderização desse componente dessa página. Por isso, server components eles são mais rápidos do que client components. Com client components, eu acabo enviando muito código JavaScript lá para o navegador do meu cliente, ele vai ser executado esse código JavaScript lá, e isso acaba lerdando um pouco a renderização do componente, né? Eu ainda tenho um pouco de código JavaScript sendo enviado em Server Components, mas são códigos JavaScript para hidratar o meu componente. E esse hidratar, vocês não precisam saber o que significa isso, tá? Só saber que é enviado um pouco de código JavaScript, de Server Components ainda. Só que é muito pouco. Já em Client Components eu envio muito, né? Eu vou estar enviando todo esse código aqui. E até para renderizar esse meu H1, ele vai demorar um pouquinho mais, ele vai ter um delay, sabe? Tipo, eu não preciso fazer com que toda a minha página seja Client Component se apenas o meu formulário é Client Component, né? Eu não preciso passar essa diretiva de using client na página inteira. Para isso, então, que eu vou componentizar as coisas. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui na minha pasta dos componentes, né? Vou criar um componente chamado form. Então, eu vou criar aqui, né? Export function form. Como é um componente React, tem que começar com letra maiúscula, né? Vou dar um return nele aqui. E vou passar para ele todo esse código que a gente construiu aqui agora. Vou passar aqui, então, esse formulário. Vou pegar essas funções aqui, esse useState. Só para falar mais uma coisa, tá? Além de eventos, hooks também são necessários da diretiva useClient, tá? Hooks também só rodam em Client Components. Beleza? Vamos pegar aqui, então, essas importações aqui que eu estou pegando do React. Vou pegar esse estilo aqui para aplicar lá nos meus inputs. E agora eu criei esse componente aqui. Vou passar a diretiva de useClient neste componente, tá? Vou tirar essa diretiva daqui, vou tirar na verdade tudo isso aqui. Vou tirar esse aqui também, né? Vou tirar esse formulário. E vou chamar aqui esse componente que eu acabei de criar. Esse form. Eu não devia ter tirado só o styles, né? Beleza. E vamos ver se está funcionando da mesma forma, né? Vou digitar qualquer coisa aqui, tá? Apertar em cadastrar.
E beleza, tá funcionando da mesma forma, tá vendo? Eu tô interagindo com esse meu formulário porque agora apenas este meu formulário aqui, ele é client component. Eu componentizei o que que é client component. Então eu coloquei no arquivo à parte tudo isso aqui. E agora o resto dessa minha página, por exemplo, esse H1, essa tag main, as outras coisas que eu preencheria aqui, por exemplo, na página, o resto continuaria sendo server component. E assim eu fiz uma página mais performática, onde eu não fiz toda ela ser client component, deixando ela mais lenta. Eu componentizei para ser client component apenas aquilo que precisa ser client component. E para melhorar ainda mais o código desse formulário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de custom hook. Existem os hooks que a gente já viu no React, né? Use state, use effect, existem os outros, use context, use mimo, use callback, mas você pode criar também o seu próprio hook em React. Então eu vou criar aqui uma pasta hooks e vou fazer o seguinte, vou criar aqui um useform.testx e vou pegar todo esse código aqui, vou passar para cá, function useform function vou importar aqui o que precisa, né? E agora, de pegar esse código, eu vou retornar aquilo que a minha página vai utilizar, que é justamente o form data, esse random change e esse random submit. Vou exportar essa função aqui, export function useform. E aqui eu vou mostrar para vocês uma sutileza que é muito boa quando você está programando com React, que é saber separar as coisas. É muito mais fácil para depurar um código você entrar num componente e você depurar do componente apenas a parte visual. Então eu quero ver, por exemplo, apenas as tags. Sei lá, eu quero alterar o valor desse botão aqui. Pouco me interessa todo aquele código JavaScript que estava aqui antes do retorno. Eu posso separar aquele código JavaScript em outro arquivo, né? Ou modularizar melhor isso, criando um custom hook para isso, para eu separar o que é lógica visual para o que é lógica de dados, lógica JavaScript do meu componente. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar agora esse meu custom hook que eu acabei de criar, esse useform, e vou pegar do retorno dele, deixa eu executar a função, né? Vou pegar aqui do retorno dele justamente o que a minha página utiliza, que são esses atributos aqui, esse form dele, esse random change e esse random submit, né? E aí, no caso, eu nem estava utilizando o form dele, né? Porque o form dele está sendo utilizado já direto aqui no random submit. Então nem preciso pegar aqui o form dele. Beleza, vou tirar essas importações, que agora eu não preciso mais delas aqui também, né? Vou ter que manter a diretiva de useClient, porque para mexer com custom hooks, eu também preciso do useClient. E vamos ver como é que está o nosso componente aqui agora. Eu vou digitar aqui as coisas de novo, né? Então colocar tipo vou apertar aqui em cadastrar e está funcionando da mesma forma. E agora o meu componente ele ficou mais clean, ele ficou mais limpo, né? Ficou um pouco mais legível. Eu entro aqui no componente do form, primeiro eu vou para a página, né? Tá, na página eu sei que tem um formulário. Deixa eu ver esse formulário aqui. Agora eu sei que aqui eu consigo depurar a lógica visual do meu componente, eu posso alterar o style desse meu botão, alterar o valor dele para cadastrar ou para sei lá, crie sua conta. Eu posso alterar a parte visual do meu componente. E toda a parte da lógica do meu componente, eu separei ela em outro arquivo. O arquivo que tem esse custom hook aqui, esse useform. Aí aqui eu tenho toda a lógica do meu estado, toda a lógica do meu random change, do meu random submit. E eu pego apenas o que me interessa, que é o random change e o random submit, e estou passando aqui para as minhas tags. Então eu posso utilizar esse poder do custom hooks, né, criar os meus próprios hooks do React, para separar a lógica de JavaScript da lógica visual dos meus componentes e deixar eles mais legíveis, deixar eles mais limpos, né? Agora o meu componente aqui está com muito menos código e eu consigo separar melhor as coisas. Se eu quiser depurar a lógica JavaScript dele, eu venho para o custom hook aqui, useform, e se eu quiser depurar a parte visual e estética, eu depuro aqui no próprio componente mesmo.
E é isso, com isso então a gente encerra a nossa aula. A gente viu muita coisa, a gente viu o que que são eventos, né? A gente viu a manipulação de eventos sintéticos do React, que é o onClick, o onChange, o onSubmit. A gente viu a componentização de client components e server components. A gente viu a criação de custom hooks também para melhorar a legibilidade do meu código do que eu estou construindo aqui com React, né? E basicamente é isso então. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês na próxima aula e valeu!